em Jesus o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus no céu, nome bom, doce a fé, a esperança no porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Esse nome dá conforto, hoje, sempre, onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. É Jesus, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém. É Jesus, esse nome é que tem poder, esse nome é o nosso auxílio, é o nosso conforto, e é o Senhor Jesus que nós nessa noite queremos celebrar honra, glória e louvor. Nós nessa quarta-feira temos a oportunidade de orarmos por alguns pedidos específicos e desejar. Eu quero que você possa estar apresentando aí algum motivo de oração. Você já pode colocar aqui pelo Facebook, nos comentários. Você pode fazer o seu pedido de oração. No momento do clamor, da intercessão, juntos como igreja, nós estaremos orando numa mesma fé, no mesmo Senhor Jesus. E na oportunidade, queridos, que a graça e a paz do Senhor seja convosco, seja conosco, nos ajudando para que Ele possa receber em Cristo a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso culto. E nessa noite nós vamos ter a oportunidade de estudar a palavra de Deus com o tema Viva São João? Será que é isso mesmo? Vamos então aprender sobre a palavra de Deus acerca dos temas que inclusive hoje é pertinente, muito comemorado, principalmente aqui na nossa região, no Nordeste, em peso. Mas nós vamos falar à luz da Bíblia sobre esse tema. E você querendo participar, você também hoje pode fazer a sua pergunta. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta a fazer acerca do estudo que nós vamos estar trazendo hoje, você pode também ficar à vontade em colocar os seus comentários aqui, mandando a mensagem para nós. Vamos iniciar este culto com a palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 115. Façamos a leitura da palavra de Deus no Salmo de número 115. E você acompanha aí, pegue a sua Bíblia, junte os seus familiares, aproveita aí para você compartilhar, né, este link com outras pessoas, tá certo? Aproveita e compartilha com os seus familiares, compartilha com outras pessoas. Esse é o momento que você também pode convidar outras pessoas a participar junto dessa ocasião. Vamos fazer a leitura então do Salmo de número 115. Façamos então acompanhando aí o Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro
são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, as suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, ele é seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele e aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia! É o Senhor que é o nosso amparo, ele é o nosso socorro. Ele sim, que nos socorre, ele ouve a nossa voz. Ele, quando falamos com ele, ele nos atende. Ele sim, não é feito pelas mãos dos homens, mas não é humano, né, como aqueles que já morreram, mas ele sim é o nosso amparo, socorro bem presente na tribulação. E é ele quem nós estaremos orando, clamando nesse momento, invocando o seu santo nome. Oremos ao nosso Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Ao Senhor queremos dedicar nosso louvor, toda honra e toda glória, Senhor, queremos dedicar ao teu nome, Pai. Por meio de Jesus Cristo, teu Filho, somente este nome que tem, ó Deus, que receber toda honra, homenagem e glória. O nome de Jesus, ele que deve ser exaltado. E nós queremos essa noite oferecer o nosso culto, o nosso louvor e adoração por meio do teu Filho Jesus Cristo. Recebe, Pai, perdoando os nossos pecados e nos aceitando em Cristo, recebendo o nosso louvor como gratidão, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus com alegria. Eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Sou de Deus e sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória
força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar, e como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar nas minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Louvado seja Deus pela comunhão em Cristo Jesus que Ele nos tem dado. Nós sabemos que só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer.
Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Amém. Nosso prazer é estar na presença do Senhor. O nosso prazer e o nosso amparo, o nosso contentamento está no Senhor, como nós já lemos no Salmo 115. E é nesse momento que nós temos a oportunidade de estar orando ao Senhor. Se você tem algum pedido de oração, eu vou estar lendo agora, aqui apresentando alguns dos pedidos de oração que foram colocados. E também, desde já, nós queremos louvar a Deus pela sua vida. Você que está nos acompanhando nessa noite, neste culto de oração e estudo da Palavra de Deus. Nós temos aqui alguns pedidos de oração para estar apresentando. Eu quero ler com os irmãos, para os irmãos aqui. Deixa eu só verificar aqui. Nós queremos louvar a Deus pela participação de todos que acompanham aqui nessa noite, pedindo para orar pela família e todos da nossa cidade. Irmã Marileide pedindo oração, nosso irmão Wagner, obrigado, irmão, pela participação conosco. Deus nos livre desse mal. Esse é o nosso pedido também a Deus, o que também pede aqui os nossos irmãos pela família, pedindo pela nossa cidade, principalmente pela nossa cidade. Esse tem sido o grande clamor nesse momento, já que nós estamos passando por um momento muito difícil na cidade, que é um momento onde está havendo um crescimento, né? Mas que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós. Nós estaremos orando nesse momento. Se não deu tempo de ler agora o seu pedido de oração, certamente nós estaremos orando juntos durante a semana, cada clamor, cada pedido que tem sido colocado diante do Senhor. Mas esse é um momento que vamos clamar. Então vamos orar ao nosso Deus e em seguida nós estaremos trazendo o estudo da palavra de Deus. Vamos orar. Tu és soberano, Deus Pai Todo-Poderoso. É a Ti que nós recorremos como um Deus soberano, um Deus que nos ampara, um Deus que está conosco em todos os momentos da nossa vida. Nós te bendizemos
pelo teu cuidado, apesar das tribulações, apesar de nós, apesar de todas as coisas que têm acontecido, mas nós podemos provar e comprovar da tua bondade sobre nós, do teu amparo. Como disse Davi, fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo ser desamparado. E certamente nós não podemos nos esquecer dos benefícios do Senhor. São muitos benefícios que o Senhor tem nos dado, apesar das lutas e das tribulações. E aqui nós reconhecemos a tua grandeza, a tua bondade gloriosa em socorrer os teus servos. E assim que o Senhor continue a nos socorrer. Por isso, apresentamos ao Senhor as nossas petições. Meu Deus, a irmã Marileide, que pede pela sua família e pede por todos aqueles da nossa cidade, todos de bom conselho, Senhor, que estão passando por esse momento tão difícil. Que o Senhor livre-nos do mal, tanto o mundo quanto o Brasil, Pernambuco e a nossa cidade de Bom Conselho. A todos os do Nordeste que estão sofrendo muito, Senhor, com esta pandemia. Tem misericórdia, ó Deus, tem misericórdia daqueles que estão enfermos, tem misericórdia daqueles que estão doentes, daqueles que estão nos hospitais, daqueles que estão lutando pela vida, Senhor. Tem misericórdia, estende a tua mão de graça, de cura, de restauração. Ó Pai, tem misericórdia daqueles que têm perdido seus entes queridos, trazendo conforto, trazendo consolo, a ausência e a perda que tiveram. Que o Senhor, ó Deus, na sua infinita graça e bondade, o Senhor possa estar, ó Deus, trazendo toda a providência necessária aos nossos queridos irmãos. Ó Senhor, Tu tens poder para fazer infinitamente mais, conforme tudo que pedimos e pensamos. Contudo, ó Pai, que seja feita a Tua vontade, que seja feito o Teu querer. Abençoa, ó Deus, a Tua igreja presbiteriana de Bom Conselho aqui. Abençoa a liderança, os presbíteros, conselho da igreja, Senhor, todos os seus familiares. Abençoa os diáconos, Senhor, os líderes dos departamentos, ministérios. Abençoa cada ovelhinha do Senhor. Essas ovelhas são Tuas, para que o Senhor, Pai, esteja cuidando e amparando conforme a sua necessidade. Ó Senhor, louvado e exaltado seja o Teu nome. Apresentamos em Tuas mãos todas as coisas, sabemos que o Senhor é um Deus poderoso e gracioso para conosco. E nessa certeza e confiança de que o Senhor nos atende, é que nós podemos, ó Pai, Te agradecer por esse momento. E pedimos já a iluminação do Teu Espírito Santo para entendermos claramente a Tua vontade revelada através da Escritura ministrada. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e que através do Teu Espírito Santo o Senhor nos ensine, nos instrua nessa noite. Assim nós pedimos humildemente em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, meus amados irmãos, louvado seja Deus. É com esta certeza, com esta confiança que nós oramos ao Senhor, entregando a Ele todas as coisas. Nós temos a oportunidade de refletir na palavra do Senhor. E hoje, como é uma data, um feriado, né, pertinente no nosso calendário religioso e aqui do Brasil, nós então estaremos falando com esse tema que traz muita reflexão, sobretudo em relação à cultura, em relação a se nós podemos ou não participar, enfim, outros assuntos acerca do São João. Viva São João! Será que é isso mesmo? Vamos ver o que a Bíblia nos diz a respeito disso na Escritura. Vamos abrir a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 19 a 27. Vamos ler esse texto então. Evangelho de João, capítulo 1, dos versos 19 a 27. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. João 1, 19 ao 27 diz assim: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois?
És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu ele: Não. Disseram-lhe: Pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus e perguntaram-lhe: Então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Meus queridos, lido esse texto do Evangelho, João, falando de João Batista, né? Nós lemos o Evangelho de João, mas este João referido ao Evangelho é o apóstolo João, que escreveu o livro do Apocalipse, então, e as epístolas de 1ª, 2ª e 3ª João. Então, este Evangelho de João que nós estamos lendo não é o Evangelho de João Batista, embora esteja falando a respeito de João Batista. Nós sabemos muito bem que hoje, né, excepcionalmente dia 24 de junho, nós temos como feriado nacional, porque faz parte do calendário religioso, sobretudo da Igreja Católica, comemorar o dia de hoje como São João, porque, segundo a tradição católica, eles dizem que nesse dia, 24 de junho, é o dia justamente que antecede 6 meses do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus se dá, conforme a lógica do nosso calendário, seria comemoramos no dia 25 de dezembro. E como João nasceu primeiro, e segundo a tradição católica, 6 meses antes de Jesus nascer, então dá-se aí o nascimento de João, provavelmente nessa data, 24 de junho. A questão é que nós não sabemos, provavelmente, a data exata do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então a tradição católica conserva a ideia, né, na sua tradição, de comemorar essa data pelo nascimento de João Batista. E ainda diz, né, ainda que não possa ser comprovado por nenhum escrito religioso, né, a Igreja Católica também afirma, dizendo que, por meio da sua tradição, que esta comemoração da fogueira se dá o fato de que Isabel, mãe de João Batista, assim que João Batista nasceu, então, para avisar Maria, ela teria acendido uma fogueira como sinal do nascimento de João. E por causa desse fato, então, eles conservam a tradição de que toda vez que for comemorar o aniversário, né, o nascimento de João Batista, então eles deveriam acender uma fogueira em homenagem a João Batista. Mas, meus amados irmãos, a questão é muito antiga, porque discutir isso aqui, discutir se é certo ou se é errado, tentar convencer do contrário, é o mesmo que tentar convencer as pessoas de que o homem não veio pelo macaco, né? Porque o debate é muito longo, o debate é muito antigo, e não dá para a gente, com qualquer discurso, estar mudando esse tipo de tradição, de pensamento. Por mais que a igreja protestante tenha as suas respostas bíblicas e coesas, mas não dá para a gente mudar certas coisas. O que nos cabe respeitar, né? O que nos cabe respeitar os nossos amigos católicos e entender
né, que nós devemos continuar pregando a palavra de Deus, ensinando aquilo que nós achamos e cremos conforme a Escritura, mesmo sabendo que esse tipo de comemoração não tem nenhum tanto, não é nenhuma doutrina e não deve ser seguido, né, não deve ser obedecido e nem praticado pelos protestantes, pelos cristãos evangélicos. A questão também é que cabe aos cristãos é decidir no que acreditar. E essa é a grande questão, é decidir em que acreditar. E eu me refiro a acreditar no seguinte, porque se nós precisamos ver para crer, então o que é que vale mais? Acreditar no que está escrito, ou acreditar numa tradição que não tem registro que comprove o seu teor de fé e de religiosidade. Então, a tradição oral passada em comemoração a esse tipo de evento não tem nenhum registro religioso, sagrado, que comprove tal ensinamento. Então, a questão é em que nós vamos acreditar. Se nós vamos acreditar naquilo que está escrito, que é a palavra de Deus, ou se nós vamos acreditar na tradição, que não tem nenhum registro oficial da igreja, nenhum registro religioso. Então, essa é a grande questão, porque da mesma forma nós podemos considerar esse tipo de tradição como qualquer outro folclore, com todo respeito, como também qualquer outro pensamento da mitologia grega, que não passa de apenas um conto. Não dá para a gente ter um escrito, não tem um escrito registrado como a Bíblia foi registrada. Então, a questão é em que nós vamos acreditar. Essa é a grande questão. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: quem foi que inventou essas coisas que Deus nem pediu pela palavra? Quem foi que inventou todas essas tradições que o Senhor Jesus nem pediu? Ele não deixou registrado, olha, eu estou indo ao céu e vou deixar o Espírito Santo, e aí vocês vão ter que seguir essas regras, vocês vão ter que seguir isso. O Senhor Jesus não deixou nenhuma menção que nós deveríamos seguir essas festas, essas tradições. Então a grande questão é essa: quem foi que pediu? Eu cito aqui as palavras de John Knox, o pai do presbiterianismo escocês. John Knox, considerado o pai do presbiterianismo, discípulo de João Calvino. Eu cito palavras de John Knox quando ele diz assim, ele diz o seguinte: ó Deus eterno, não tens colocado nenhum outro fardo sobre nossas costas que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu por sua palavra? Então, quem nos sobrecarregou com todas essas cerimônias, prescrevendo jejuns, forçando a castidade, votos ilegítimos, invocação dos santos com a idolatria da missa? O diabo, meus irmãos, inventou todos esses fardos para deprimir homens imprudentes para a perdição. Estas são as palavras de John Knox quando ele estava diante do bispo da cidade da Escócia. Perceba a ousadia de John Knox, porque ele estava atrás não de suas palavras, mas ele estava embasado na palavra de Deus. E essa é a pergunta: quem foi que inventou essas coisas para que nós pudéssemos seguir? Essa é a questão. Então, há quem não queira saber o que Deus diz por sua palavra. Há muitas pessoas que não se importam com o que Deus diz por meio da Escritura, mas elas estão mais atreladas e mais apegadas àquilo que um padre, um pastor, um sacerdote diz, do que mesmo a palavra de Deus, a refletir a Bíblia, a refletir a Escritura.
E quando esses homens, eu mesmo ou qualquer outro homem, pastor, padre, sacerdote, que venha falar e não esteja embasado na palavra de Deus, não deve ser aceito tal ensino, meus irmãos. É preciso nós estarmos alertas, porque nós precisamos saber que vamos ser o parâmetro pelo qual nós seremos julgados é pela palavra de Deus. Não existe outro código. O código que será usado, o critério que será usado para o nosso julgamento será a Escritura, será a Bíblia, a palavra de Deus. Então, nós devemos nos apegar a que critério? A palavra de Deus, porque é ela que será, os livros que serão abertos, ou a consciência do juízo de Deus, que será exposto diante dos homens, o critério usado será a Escritura revelada, aquilo que ele deixou para nós. E não será tradição, não será esses fardos ensinados que nós devemos levar. Então, é a palavra de Deus, por isso você deve receber não a minha palavra, mas a palavra que venha de Deus. Para isso nós devemos examinar as Escrituras. A autoridade é a autoridade da Escritura, não do pecador que vos fala. Eu não tenho autoridade por mim mesmo para falar a vocês, mas é a autoridade da palavra de Deus. É a palavra de Deus que é autossuficiente. É a palavra de Deus que tem toda a autoridade. E nós que, pela fé e pela sua graça, anunciamos o Evangelho, então, por meio do Espírito Santo, nós não temos autoridade alguma se não estivermos falando da palavra de Deus. Por isso, se o princípio é apenas se apegar àquilo que a palavra de Deus diz, nós já temos um ótimo começo. Nós já temos um ótimo começo, porque a Bíblia diz em João 5,39, diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então nós devemos nos apegar apenas ao que ensina a palavra de Deus. E é pensando nisso, meus irmãos, que eu cheguei a esse texto, de João, porque o que é que a Bíblia nos ensina sobre São João? Podemos dizer assim, será que São João é mesmo uma comemoração? Será que nós devemos realmente comemorar esse tipo de coisa? Nós lemos aí a Escritura e vemos que o próprio João foi interrogado acerca de quem ele era. E nós vimos que João disse, e a palavra grega aqui repete 2 vezes a palavra confessar. João confessou, não negou, confessou. Ele foi enfático em dizer quem ele não era e depois quem ele era. Primeiro ele disse, eu não sou o Cristo. Eu quero deixar claro, eu não sou aqueles que vocês estão esperando. Eu não sou o Salvador, eu não sou o Messias. Então, João deixou claro. Ainda tentaram compará-lo e chamá-lo de Elias. Tu és Elias? Ele disse, não sou Elias. És tu profeta? Não, eu não sou profeta. Veja que João Batista, embora considerado como sendo o último profeta do Velho Testamento, mesmo assim, ele diz que não se considerava profeta, mas ele se considerava como aquele a quem Isaías falou em João 1,23, eu sou a voz que clama no deserto. E qual é a mensagem de João Batista? Endireitai o caminho, arrependei-vos, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ah, mas espera aí, nós não adoramos a João. Nós não adoramos, nós veneramos João. Não, nós respeitamos João. E por causa dessa veneração, desse respeito, nós então comemoramos um dia. Nós separamos um dia para comemorar aquele que veio anunciar o Salvador. E deveríamos fazer isso também com o profeta Isaías.
uma vez que ele anunciou o predecessor de Cristo, João. Deveríamos fazer isso com os outros profetas que anunciaram acerca de Jesus, como Daniel, como Jeremias. Deveríamos, porque todos eles prenunciaram Jesus ou não. Davi prenunciou Jesus. Vamos comemorar um dia do São Davi. Vamos comemorar um dia porque Davi prenunciou Cristo nos Salmos. Moisés prenunciou a Cristo. Não, vamos comemorar um dia do São Moisés. Perceba que eu fico pensando, se João tivesse vivo no nosso tempo, eu tenho certeza que João jamais aceitaria tal comemoração. Eu tenho certeza que João, sabendo que não era o Cristo, que não era profeta, que não era aquilo que os homens esperavam que ele fosse, e ainda mais atribuir a ele honra, veneração, respeito, como dizem ter de João. Sinceramente, eu não sei que tipo de respeito é esse. Na verdade, isso passa a ser um desrespeito àquele a quem disse: eu não sou o Cristo, eu não sou profeta, eu não sou Elias, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Aqueles que dizem estar respeitando João, comemorando e acendendo fogueira num dia de João, dizendo que é um dia dedicado a ele, na verdade, seria um desrespeito a João se João estivesse aqui. Talvez João tivesse uma atitude mais indiferente acerca desse tipo de comemoração, porque ele jamais aceitaria isso. Como todos os homens de Deus jamais aceitaram respeito de veneração em nome do Senhor. Jamais. João disse, olha o que João disse: eu não sou digno nem de desatar o cadarço do tênis dele. Eu não sou digno nem de tirar as suas sandálias dos pés, de desamarrar. Ele não está dizendo nem tirar as sandálias, ele está dizendo: eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés dele. Quanto mais, irmãos, imagine João vivo entre nós, quando ele passasse pelas ruas daqui, né, do Nordeste brasileiro, e de repente ele encontrasse um monte de fogueira e perguntasse: o que é que está acontecendo aqui? Não, estamos acendendo uma fogueira em seu nome, em seu nascimento, em sua comemoração. Quem pediu isso a vocês? Quem pediu? Eu não sou digno. Eu não sou digno disso. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés do meu Senhor. Então, nós temos que refletir a realidade. Não podemos fugir disso. Mas eu não estou aqui querendo mudar o pensamento de ninguém. Não, com todo respeito aos amigos católicos, mas eu não posso deixar de anunciar a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Com todo respeito, eu não estou aqui pregando contra os católicos, contra a religião, a prática, não. Eu estou falando da verdade. Eu estou falando da Escritura, aquilo que a Bíblia ensina. Não é o que a minha igreja ensina, não é o que o pastor David está ensinando, mas é aquilo que a Bíblia ensina. E o critério aqui é a palavra de Deus. É somente a Escritura, é sola Escritura, é somente a Escritura. Então, não é o princípio da tradição, não é o princípio pessoal. Não, a questão aqui é a palavra de Deus. Então, nós temos que nos apegar à Escritura. Se você analisar, volte ainda para o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 28 a 30, o próprio João vai reforçar o que eu estou dizendo. João diz assim, capítulo 3, versos 28 a 30. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. Ele está dizendo: quem tem a igreja é Cristo, eu não. O amigo do noivo que está presente e ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. João diz: eu fui apenas um
um intermédio. Eu fui apenas um instrumento, como os outros que passaram antes de mim, como Isaías, como Jeremias, como outros que passaram. Então, João foi apenas um instrumento. Ele não é digno de nenhuma veneração. Ele não é digno nem de ser ícone, porque ele foi homem, morreu, ele não ressuscitou como Cristo. E nós precisamos entender isso. E o versículo 30 diz assim, João 3,30, convém que ele cresça e que eu diminua. Se a vontade de João era diminuir, jamais João, se ele estivesse entre nós, gostaria de receber a homenagem que se faz dele nos nossos dias. Porque a ideia aqui é que João diminuísse, que ele se desprendesse, que não houvesse na boca dos homens nem o louvor por parte dele, por parte da sua pessoa. Então jamais podemos ficar louvando, exaltando, respeitando, venerando no sentido respeitando no sentido religioso, de devoção, a João. Porque ele foi homem. Isso se repetiu, meus irmãos. Isso se repetiu com muitos outros. É isso que nós vemos. Em nenhum momento nós vamos ver João, nós vamos ver Pedro. Em nenhum, se você for ler a Bíblia Sagrada, você não vai ver em nenhum momento João, Pedro, Paulo ou qualquer outro apóstolo ou pai da igreja ou sacerdote, seja lá qual foi o cargo que ele teve. Nós jamais veremos um tipo de pedido desse. E nenhum deles aceitaria, nem vivo e nem depois de morto, tal veneração, tal honra, louvor, muito menos adoração. Tem aqueles que adoram, tem aqueles que prestam louvor, tem aqueles que prestam até orações. Então, esses homens, se estivessem nos nossos dias, jamais aceitariam tal coisa. Quer ver o que a Bíblia diz sobre isso? Eu vou mostrar para não ficar nas minhas palavras. E não deve ficar nas minhas palavras, mas na palavra de Deus. Olha o que está escrito. Veja o fato que aconteceu com Pedro. Pedro, considerado pela igreja romana como o pai da igreja, como aquele que tem as chaves da igreja, o fundador da igreja católica. Veja o que diz o texto bíblico, se Pedro aceitaria um tipo de coisa dessas. Atos capítulo 10, versículos 24, 25 e 26. Quando Pedro visita a casa de Cornélio, um centurião romano que havia de se converter ao Evangelho de Cristo. Perceba, quando Pedro chega então em Cesareia, Cornélio estava esperando eles, diz o versículo 24, tendo ele reunido seus parentes e amigos íntimos. Verso 25, aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostou-se-lhe aos pés e o adorou. Olha agora a atitude de Pedro. Veja, Cornélio chega, se encontra com Pedro. Pedro então vê Cornélio se aproximando e de repente Cornélio se prostra aos pés de Pedro e o adora. Sabe qual foi a resposta de Pedro? Olha o que diz o versículo 26. Mas Pedro o levantou, dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Perceba aqui a atitude de Pedro. Levanta-te, porque eu também sou homem, eu não sou digno de veneração, eu não sou digno de louvor, eu não sou digno de homenagem, eu não sou digno de adoração, eu sou homem. Quem está falando isso é o apóstolo Pedro. Você percebe que jamais, nem João, nem Pedro e nem qualquer outro aceitaria tal homenagem? Eu estou convencido plenamente pela palavra de Deus de que
Estes homens jamais aceitariam o que os brasileiros e muitos comemoram como sendo em sua homenagem. Olha o que diz ainda o texto agora no caso de Paulo. Eu citei o texto falando de Pedro, de João, e agora um texto falando de Paulo. Veja só o que diz em Atos 14, de 8 a 15. Nos diz assim: em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Veja que a resposta de Pedro, eu sou homem, dada a Cornélio, foi a mesma resposta de Paulo, dada àqueles homens: eu sou homem. Essa foi a resposta e seria certamente, essa seria a resposta de João Batista, essa seria a resposta de qualquer um dos demais apóstolos, dos pais da igreja e de todos aqueles que vieram pregando o verdadeiro evangelho de Cristo. É dizer: eu sou homem. E como nós, na nossa capacidade, temos essa prática de comemorar a um homem, venerar um homem, separar um dia para louvar um homem, se o único digno de ser louvado é o Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 4, verso 12, e eu encerro. Diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa sejamos salvos. Meus amados irmãos, eu poderia citar vários textos aqui para comprovar a veracidade de que somente Deus pertence à honra. A honra, nós apenas honramos, mas a honra só pertence a Deus. Há apenas uma veneração, a veneração só pertence a Deus. O que nós podemos fazer é uma memorização dos homens, como o autor aos Hebreus fez da galeria dos heróis da fé, memorando aqueles que pela fé alcançaram as suas promessas em Deus. O que nós podemos é fazer menção desses homens, como nós fazemos com Calvino, como nós fazemos com John Knox, com Lutero. Nós fazemos menção das memórias desses homens, das obras desses homens, mas nós não prestamos a eles homenagem em culto. Nós não veneramos esses homens. Nós não fazemos um dia específico para esses homens, porque a palavra já está dizendo, são homens que carecem do Salvador, que precisaram do Salvador, assim como Maria, mãe do Senhor. Também ela mesma disse: minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Veja que Maria também foi pecadora, porque ela disse: o meu Salvador. E somente um pecador é que precisa de um Salvador.
todos foram homens, pereceram, todos morreram. Talvez muitos ignorem o que nós acabamos de falar, mas nós não podemos ignorar a palavra de Deus, porque contra esta verdade ninguém pode vencer, porque agindo Deus, quem impedirá? Esta é a palavra de Deus, aquilo que está escrito ao seu respeito, é isso que nós devemos nos apegar. Isso certamente não vai mudar o mundo, não vai mudar o pensamento de muitos, mas nós não podemos deixar de anunciar e pregar o Evangelho que salva, que liberta, onde somente Cristo deve ser honrado, exaltado, venerado, adorado. E somente a Ele é dado louvor, honras e glórias. Somente a Jesus. O objetivo de hoje, irmãos, de falar sobre Viva São João, né? E nós vimos que jamais João aceitaria tal coisa. Nós não tivemos a oportunidade hoje de estar falando sobre se o crente deve participar ou não. É claro que não. Nós temos uma cultura muito pobre. A cultura brasileira é uma cultura muito pobre, uma cultura muito horrível de se viver. E, embora seja uma cultura rica, mas no sentido artístico, mas pobre no sentido de vida, o cristão, infelizmente, toda a cultura brasileira está atrelada à religiosidade. Então, aquilo que seria tipicamente nordestino, né, como músicas e também comidas, foi tudo devotado a santo, tudo entrelado à festa religiosa. Infelizmente, o crente participar dessas coisas é o mesmo que, certamente, não de forma consciente, mas inconscientemente, é o mesmo que está participando desses tipos de devoção aos determinados santos a qual são venerados nessas ocasiões. Mas nada nos impede de comer aquilo que é feito nessas festas, né? Eu não tenho tempo aqui para falar sobre isso, mas na oportunidade, neste sábado, no programa de rádio, nós vamos estar abrindo essa oportunidade para falar a respeito disso, dar continuidade, e também no nosso boletim informativo da igreja. Nós estaremos anunciando até um artigo do pastor Augustus Nicodemos, que trata a respeito, e nós vamos estar então falando sobre isso no programa de rádio e também no boletim informativo do artigo do reverendo Augusto Nicodemos, que trata a respeito se nós devemos ou não participar e como deve ser a nossa participação na comida ou até mesmo na situação em que no contexto em que nós vivemos. Que nós possamos pensar e refletir sobre isso, acerca de tudo que nós aprendemos da palavra de Deus, e que o Senhor nos guie, que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Vamos louvar ao Senhor e nós vamos encerrar orando o Pai Nosso. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado para sempre.
Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado no céu. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado no céu. Ele exaltado no céu. Ele exaltado no céu. Louvado seja o Senhor, Ele é exaltado. Louvado seja o seu nome. Eu quero agradecer a Deus pela sua participação, agradecer a Deus pela minha família aqui conosco, pela minha esposa Karen. Louvado seja Deus. Nós queremos agradecer a participação de todos os irmãos. São muitos irmãos que estiveram participando conosco aqui no Facebook e nós queremos louvar a Deus pela sua vida. Muito obrigado pela participação de todos os irmãos. Vamos continuar orando uns pelos outros. Vamos continuar conectados nessa mesma fé, na certeza de que o Senhor Jesus tem cuidado de nós. Vamos orar a oração do Pai Nosso. Oremos ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Então, participe conosco, meus amados irmãos, sábado às 18h05 na rádio Bom Conselho FM 104,9 e no domingo pela manhã, às 9h30 da manhã, pelo Facebook, YouTube, culto matutino e à noite às 18 horas. Muito obrigado por sua participação. Compartilhe o estudo de hoje para que nós possamos estar também evangelizando e levando a palavra do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.